direcionamento para esses dias que nós temos vivido. Dias de dificuldade, de sofrimento, de tribulação, onde muitas vezes o medo tem tomado conta do nosso ser. E eu quero trazer uma palavra que vai te dar um destino, uma palavra que vai te dar um direcionamento para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, e versículo 21. Provérbios fica depois de Salmos. Provérbios, capítulo 3, versículo 21. Provérbios 3, 21. Diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Essa palavra é uma palavra muito clara. Salomão, quando escreveu esse Provérbios, ele nos traz algumas recompensas de se ter equilíbrio. A gente vive em dias onde as pessoas vivem num desequilíbrio total. As pessoas não têm equilíbrio no que elas fazem. Ou elas não fazem de jeito nenhum, ou elas fazem, às vezes, exageradamente. Não conseguem ter um equilíbrio. Você já viu aquela pessoa que, às vezes eu e você, quando vamos assistir uma série, um episódio só. Vai lá, mais um, 12 episódios no dia só, assiste lá, né? Não consegue ter um equilíbrio. Vai lá, a pessoa que começa a fazer academia. Não, daí vira só na academia. E vai conversar com a pessoa, só fala de whey, só fala de não sei o quê, tem que fazer isso e aquilo. A pessoa não consegue ter equilíbrio, ela fica só fissurada naquilo. Eu, uma época, estava correndo, tenho que voltar a correr. Só que eu era desequilibrado, eu ficava só falando de corrida, só pensava em corrida, não conseguia ter um equilíbrio. E a gente vive em tempos onde o desequilíbrio tem tomado conta. As pessoas, quando vão falar de política, elas tomam um extremo ou outro, elas não conseguem ter um equilíbrio. Se você vai entrar no teu Facebook, você vai ver um total desequilíbrio. As pessoas vivem em desequilíbrio. E nós, como os cristãos, como pessoas que são tomadas pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos ter equilíbrio. A palavra de Deus fala assim, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. E nós vivemos em dias onde o nosso equilíbrio tem sido colocado à prova. A nossa saúde física e a nossa saúde emocional tem sido colocada à prova. Dias de pandemia, onde esse vírus tem tomado conta do mundo todo, onde a nossa saúde, muitas vezes, quem pegou foi colocada à prova, e muitas vezes a nossa saúde emocional tem sido colocada à prova. Eu conheço pessoas que, por conta da pandemia, são tomadas pelo medo, não saem de casa. Ficam fica aprisionada. Só falam quando falam em Covid, a pessoa fica apavorada, não consegue ter paz, não consegue ter sossego, porque a pessoa não tem um equilíbrio emocional. O nosso equilíbrio emocional tem sido colocado à prova nesses dias de pandemia. Mas eu e você, como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, nós devemos ter equilíbrio. Equilíbrio é essencial para vivermos nesses dias que nós estamos vivendo. E nós, como cristãos, precisamos ter esse equilíbrio. Deus não nos chamou para a gente ser terra da terra, mas nos chamou para ser sal da terra. Deus não nos chamou para ser mundo do mundo, mas para sermos luz do mundo. Nós temos que ser a diferença aonde nós estamos vivendo. Se a gente vive num mundo onde uma pandemia tem tomado conta, onde o medo tem tomado conta, eu e você não podemos ser tomados pelo medo. Não podemos ser tomados pelo apavoramento, ficar paralisado e não fazer nada. Não, eu e você temos que ser a diferença. Porque Jesus nos chamou para ser sal da terra e sermos luz do mundo. Sal e luz significam o quê? Significam ser a diferença. O sal, quando ele está num alimento ali, ele realça o sabor daquele alimento. Ele traz um equilíbrio para aquele alimento, faz com que aquele alimento tenha um gosto de verdade.
A luz, quando ela chega no ambiente, ela acaba com as trevas. E eu e você precisamos ser sal e luz nesses dias que estamos vivendo. Versículo 21 ali do Provérbios 3, 21, é o que fala ali, ó. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Salomão é claro em dizer aqui que a sensatez e o equilíbrio devem estar sempre perto de nós. Não deve sair de vista. Algo que não deve sair de vista é o quê? Tem que estar bem pertinho. E quando algo é importante, o que ele fala aqui, ó? Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Quando você tem algo de valor, o que você faz? Você deixa ele em qualquer lugar, jogado lá em cima da estante? Deixa ele pinchado no chão? Não, você guarda. E Salomão é claro em dizer assim, ó, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. O equilíbrio e a sensatez devem ser guardados no nosso coração. Quando nós temos algo precioso, a gente guarda em segurança. Se você tem uma joia, quem sabe, alguma coisa de valor, você guarda num lugar seguro. Já viu aqueles filmes que a pessoa tem lá uma joia, alguma coisa importante, e ela vai num banco e ela guarda num cofre lá, em segurança, aquele objeto, para ninguém pegar. E o equilíbrio e a sensatez devem ser guardados, mas não guardados num cofre lá e esquecer lá, não. Devem ser guardados com a gente, em nosso coração. Devem estar, como fala aqui o Salomão fala, nunca os perca de vista. O equilíbrio deve estar sempre à vista, deve estar próximo de nós. Nós precisamos ter equilíbrio sempre próximo de nós. E você ter o equilíbrio, você viver uma vida equilibrada, irá te gerar recompensas. Eu quero falar sobre algumas recompensas que ter equilíbrio traz para mim e para a sua vida. Pega a sua Bíblia ali no versículo 22, vamos continuar. Olha o que fala ali, ó. Salomão falando no versículo 21, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Versículo 22, eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. O equilíbrio, ele gera o quê? Vida. Eles trarão vida a você. A falta de equilíbrio em nossos dias tem gerado morte. As pessoas não têm equilíbrio. Hoje a gente vive numa era onde as doenças mentais têm tomado conta. A gente nunca viu tantas pessoas com depressão, com estresse, com ansiedade. Essas doenças, muitas vezes, são por falta de hormônios e precisam de reposição hormonal? Muitas vezes, sim. Mas a maior parte dessas doenças é o quê? É falta de equilíbrio. O que é a depressão? A depressão é excesso de passado. A pessoa só fica pensando no passado, não consegue viver o presente, e ela fica angustiada, e ela fica travada, e ela fica isolada, e ela pensa em se matar porque não tem mais sentido, porque aconteceu alguma coisa no passado, e tem tomado conta, porque a pessoa não tem equilíbrio. Ela vive do seu passado. O estresse é o quê? O estresse é o excesso de presente. A pessoa só fica preocupada com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, não consegue descansar, vai para o serviço vem para casa, mas o serviço não sai dela, e ela vive estressada. Por quê? Excesso do presente. E o que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro. Quando a pessoa começa a pensar, meu Deus do céu, a pandemia está vindo aí, as minhas contas não chegando, o boleto está vindo, o que eu vou fazer, e não sei o que eu vou fazer. E daí a pessoa fica tão ansiosa que ela fica paralisada, ela não consegue viver o presente, porque ela está pensando no futuro. E a gente nunca viveu uma geração que é tão ansiosa. As pessoas são tomadas por crises de ansiedade e ficam muitas vezes paralisadas. Por quê? Porque pensam excessivamente no futuro. O que Jesus nos instruiu? Não se preocupeis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus deixou clara a instrução para a gente. Jesus, ele é a chave para a gente viver uma vida equilibrada. Jesus é a chave para você ter uma vida equilibrada. Quando eu e você como os cristãos, que temos Jesus como nosso Salvador, não podemos ser pessoas desequilibradas. Um cristão desequilibrado é um contrassenso, não faz sentido. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da sua vida. Então você deve ter uma vida equilibrada. Jesus, ele é a chave para a gente ter uma vida equilibrada.
E Jesus nos traz algumas instruções, a palavra de Deus nos traz algumas instruções de como a gente viver uma vida equilibrada. Como você deve viver para você não ter depressão e não pensar excessivamente no passado. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, a gente não pode viver uma vida pensando no passado, mas o apóstolo Paulo é claro em dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. E o nosso alvo é quem? É Jesus. A gente não deve ficar preso no passado, nos acontecimentos que aconteceram no nosso passado. Quem sabe você passou por uma situação de sofrimento, você sofreu alguma coisa, e você está preso no passado e você não consegue sair daquela situação. Toda a vida, tua vida é baseada na situação do passado que aconteceu com você. E você fica travado ali. E a gente deve fazer o quê? Esquecer as coisas que para trás ficaram. Sejam elas boas ou ruins, a gente deve esquecer e prosseguir para o alvo. Qual que é o antídoto para a gente não viver uma vida de estresse e ter equilíbrio nisso? Mateus capítulo 6, versículo 31 diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus nos deixa claro em sua palavra, que a gente não deve se ficar preocupado com as coisas que vão acontecer, com o que está acontecendo. Mas ele fala o quê? Busquem primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando a gente busca primeiramente a Deus, coloca Ele como Senhor da nossa vida, como alvo principal da nossa vida, como prioridade em nossa vida, a gente não é tomado pelo estresse, pela depressão, porque a gente crê que Jesus é o Senhor. E se Ele designou na nossa missão passar por adversidades, a gente deve confiar nele e buscar primeiramente Ele, porque a cada dia Ele vai prover o necessário para a nossa vida. Qual que é o antídoto para a gente não viver ansioso e ter uma vida equilibrada? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses diz assim, 4 e 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha o que ele fala. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nada deve nos fazer ansiosos. Coisa alguma deve nos fazer ansiosos. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe, a gente deve ter, para a gente não viver em ansiedade, não viver tomado pela angústia do futuro, o que a gente deve fazer? O que Paulo fala? Pela oração e pela súplica, apresente seus pedidos a Deus. A chave para você não ter ansiedade é o quê? É orar. Colocar diante de Deus os seus pedidos, as suas necessidades. Falar, Deus, o Senhor sabe que eu preciso de tal coisa, preciso disso, preciso daquilo. Lance seus pedidos a Deus. Ore, busque a Ele. Sabe, uma chave essencial para ter uma vida equilibrada é o quê? É oração. Paulo nos ensina aqui, ó, e quando a gente tem essa vida de oração, lança nossos pedidos a Deus, olha o que ele fala aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha o que ele fala. A paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, vai fazer o quê? Vai guardar o nosso coração e vai guardar o quê? A nossa mente. A gente vive numa sociedade que as pessoas são perturbadas. As pessoas vivem estressadas, vivem angustiadas, vivem aflitas. Por quê? Porque elas não confiam em Deus. Quando a gente não confia em Deus e fica excessivamente preocupado com o futuro, a ansiedade toma conta do nosso coração.
E é normal, em momentos da nossa vida, a gente ser tomado pela ansiedade. Eu, algum tempo atrás, uns dias que eu estava suspeito de Covid, fiquei em casa lá uma semana quase, e comecei a pensar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Quando eu tirar férias, eu vou fazer isso, preciso pintar a casa, preciso trocar de carro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E comecei a pensar demais no futuro. E a Alessandra falou que, Felipe, você está pensando demais, está muito preocupado com as coisas que vão acontecer. E é assim que a gente é tomado, que a gente fica preocupado demais com o futuro. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquela reforma. De semana que vem tem o boleto para pagar. Tem a faculdade. Tem isso. A gente fica preocupado com o futuro e não vive o presente que Deus nos deu. Por quê? Porque a gente é tomado pela ansiedade. E as pessoas hoje em dia são tomadas constantemente pela ansiedade. A ansiedade é um dos maus desse século. As pessoas vivem ansiosas. Por quê? Porque a gente quer tudo rápido, quer tudo para ontem. E a palavra de Deus é clara. Quando a gente lança nossos pedidos a Deus, a paz que excede todo entendimento vai fazer o quê? Vai guardar o nosso coração e vai guardar a nossa mente. A gente não vai viver ansioso, porque a gente confia em Deus. A oração é uma chave essencial para a gente ter uma vida equilibrada. Vamos continuar? Versículo 23, de Provérbios ali. Olha o que ele fala. Então você vai seguir o seu caminho em segurança e não tropeçará. O equilíbrio, além de ele gerar vida para nossas vidas, ele gera o quê? Segurança. Quando nós somos equilibrados, nós temos segurança. Quando Jesus entra na nossa vida, ele nos traz segurança. Por quê? Porque a nossa maior preocupação, que era a condenação eterna, a gente já não tem mais essa preocupação. A gente é salvo pela graça de Deus. E quando a gente tem uma vida equilibrada, a gente traz segurança para a nossa família. Você já viu aquela pessoa que é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, que a família sempre fica naquela lá, fica esperando a pessoa, tipo assim, fica tudo receosa, porque a qualquer momento a pessoa pode explodir e colocar tudo a perder. Porque a pessoa que não tem equilíbrio, ela gera insegurança. E a pessoa equilibrada, ela tem o quê? Segurança. Você tem uma vida equilibrada, você vai ter segurança. É o que Salomão fala aqui, ó. Versículo 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Você ter uma vida equilibrada, você ter o equilíbrio na sua vida, vai gerar segurança. Segurança para a sua família, para você mesmo, para as pessoas que vivem ao seu redor. Porque tem aquela pessoa que ela é desequilibrada, ela gera insegurança. Mas existem pessoas que são desequilibradas também em uma outra área da sua vida, na sua área financeira. A pessoa não pode ver um cartão de crédito, um limite no cheque especial, um limite de empréstimo, que ela vai lá e sapeca. Gasta tudo que tem, porque ela é desequilibrada. E quando você não tem equilíbrio nessa área da sua vida, você gera o quê? Insegurança para a sua família. Porque todo mês está no vermelho. Nossa, dia 10 chega o boleto do cartão, meu Deus do céu. Quando chegar o boleto, eu vou ter que esconder do marido, porque senão, gastei naquela loja lá mais do que eu devia. Ou o marido foi lá e gastou mais no carro lá do que devia, não quer mostrar para a esposa. Por quê? Porque quando você não tem equilíbrio nessa área da sua vida, gera insegurança. O dia 10, o dia da boleto, você fica, meu Deus do céu, eu ganho 2.000, ganho 3.000 de cartão, o que eu vou fazer? Vai entrar lá 1.000 anos no rotativo. Eu juro. E a pessoa gera insegurança, porque não tem o quê? Equilíbrio nas suas finanças. E você ter equilíbrio nessa área da sua vida é essencial. Porque se você pesquisar, a segunda maior causa de divórcio é o quê? É a instabilidade financeira. Crise financeira. Depois do adultério, da traição, é o quê? É o desequilíbrio financeiro. Porque gera briga, gera discussão. Você não tem equilíbrio nessa área da sua vida, você gastar mais do que você ganha, vai gerar o quê? Insegurança. E eu e você, como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, nós devemos ter equilíbrio. Se você tem um cartão de crédito, é uma bênção se você souber usar. É uma bênção. Você pode ir lá comprar uma TV bonitinho, parcelar em 10 vezes lá, bem legal, pagar por mês, não precisa fazer um carnê. É uma coisa boa, se você tiver equilíbrio. Mas se você não tiver equilíbrio, pega, chega em casa e quebra. Verdade.
Quebra, mói, tritura, até você pagar tudo as contas. Por quê? Porque senão você vai gerar o quê? Insegurança para a sua família e para você mesmo. Eu e você, como cristãos, precisamos ter equilíbrio. E não somente equilíbrio emocional, equilíbrio em outras coisas, mas equilíbrio financeiro. Porque muitas vezes, eu e você nos tornamos o quê? O devorador da nossa vida. A gente fala assim, ó Deus, estou dando dízimo. Mas você vai lá e moe o cartão, daí não adianta nada. Você se tornou o devorador da tua vida. Você é o devorador do Malaquias 3:10 lá. Precisa ter equilíbrio. Equilíbrio em todas as áreas. E o dinheiro é algo bom. Deus nunca falou que o dinheiro era algo ruim. Mas o dinheiro é algo que tem poder de nos dominar. De ser senhor da nossa vida. Porque quando você gasta mais do que você ganha, você é desequilibrado. Mas quando você quer muito, você não gasta. Mas você quer mais, quero mais, eu quero ficar rico, quero ter mais, também é pecado. Porque o dinheiro tem esse poder na nossa vida de gerar desequilíbrio. Tanto quando você gasta demais, quanto você não gasta tanto e você quer sempre mais, Olha o que a palavra de Deus fala lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Olha o que ele fala. Provérbios 23, 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Olha o que Timóteo fala, 1 Timóteo capítulo 6, 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens e mergulham na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro tem esse mal, tanto quando você gasta demais, quanto quando você quer ele demais. Quando você quer muito, eu quero mais, vai lá, não ganha um salário, não gasta nada, não come um lanche, não aproveita nada da vida, porque quer sempre mais. E vai lá e quer investir numa coisa perigosa, porque quer mais, eu quero mais. E o dinheiro tem esse poder de ser senhor da nossa vida e tomar conta do nosso coração. E a gente precisa ter o quê? Equilíbrio. Tanto no gastar, quanto no querer mais. Por quê? Porque os que querem ficar ricos caem em tentação. Quando o dinheiro se torna uma obsessão na minha e na tua vida, ele vai fazer a gente cair. O que a palavra de Deus fala? Quando você tem equilíbrio, você vai ter segurança. E você não vai tropeçar. E você precisamos ter equilíbrio. Por que eu estou falando bastante disso hoje? Porque essa área é uma área que pega no nosso pé. Se eu perguntar para vocês aqui, você vai me mostrar o teu status do banco lá, eu vou chorar junto com você. Por quê? Porque realmente é desequilibrado às vezes, gasta mais do que ganha. Não pode ver lá um dinheirinho, lá um limite e vai lá e gasta. Ou vai lá, ou está naquela fissura, não, vou trabalhar, vou fazer hora extra, vou ficar até 8 horas na empresa porque eu preciso de dinheiro, preciso disso, preciso de mais, preciso trocar de carro, preciso comprar tal coisa, preciso de construir, preciso fazer isso, porque quero mais, quero o celular do ano, quero o carro do ano, porque eu quero mais, porque o dinheiro toma conta do nosso coração. E a gente precisa ter o quê? Equilíbrio. Não é pecado você querer ser rico, ter uma vida melhor, não é pecado, isso não é pecado. Mas você precisa ter o quê? Equilíbrio. Você vai sacrificar a tua vida, o teu tempo com a tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, para você ter mais dinheiro e não aproveitar isso. Eu conheço pessoas que são pessoas daquela cidade milionárias, tinham dinheiro à torta e à direito, mas chegou o Covid e as levou, porque não adiantava ter dinheiro. Não adiantava estar internado no Sírio-Libanês, que é o melhor hospital do Brasil, porque chegou a hora e não teve jeito. Se a gente ficar desenfreado na busca constante pelas riquezas e querer sempre mais, e não desfrutar do momento presente, a gente vai passar dessa vida, e como olha o que Salomão fala aqui, ó, não se esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. A riqueza chegou ali, nossa, gastei a vida inteira para conseguir meu dinheiro lá e tal, conseguir tal coisa, chega lá, morre. Vai para o cemitério, ficou tudo aqui, não adiantou nada.
Por quê? Porque a gente não vai levar nada dessa vida. Nada que a gente construir nessa vida aqui, materialmente, a gente vai levar. A gente precisa ter o quê? Equilíbrio. Tenha bom senso. O equilíbrio é essencial para as nossas vidas. Uma vida equilibrada vai gerar o quê? Segurança. Segurança. Quando eu estou andando aqui na beiradinha aqui, eu estou equilibrado ou não? Você acha que eu estou andando em equilíbrio? Você viu aquela corda bamba? A pessoa está andando na corda bamba, ela está equilibrada? Na visão de muitos, ela está equilibrada, mas ela está sempre naquela ali. Nossa, posso cair, posso cair. Equilibrado é isso aqui. Estou aqui, andando tranquilo, não tem perigo de eu cair, porque eu estou equilíbrio. Uma vida equilibrada gera segurança. A gente não deve ficar andando na beira do precipício. Eu estou aqui, estou me mantendo, estou segurando. Não, a gente deve andar pleno. Uma autoestrada ali, sem medo do perigo. Não precisamos andar na corda bamba. Nós precisamos andar no caminho certo. No caminho que o Senhor nos direcionou. Vamos continuar lendo aqui a palavra. Versículo 24 de Provérbios. Quando você se deitar, você não vai ter medo. O seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o irá impedir de cair em armadilha. O equilíbrio gera o quê? Gera descanso. Quando você se deitar, você não vai ter medo. Uma vida equilibrada nos tira o medo. Quando eu e você temos o equilíbrio na nossa vida, o equilíbrio emocional, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, nós vivemos uma vida sem medo. Por quê? Porque quando vier a calamidade, o Senhor vai nos fazer pousar em segurança, porque a nossa confiança está em Deus. O Covid está aí, está acontecendo, nós estamos sujeitos a passar por ele? Estamos sujeitos. Mas quando a gente está confiante em Deus, a gente sabe que independente da situação que vier até nós estamos seguros. Se nós partirmos, vamos se encontrar com Jesus. Mas se nós vivermos, que venhamos viver para Jesus. Porque aquele que está com Jesus, ele tem essa segurança. Ele sabe que a morte pode chegar para ele. Mas a morte não é uma preocupação. Por quê? Porque ele sabe que a maior preocupação que ele tinha que ter, que era ir para o inferno, já não tem mais essa preocupação, porque ele recebeu Jesus como seu Salvador. Então a gente deve descansar em Jesus. Sabe, não viver angustiado e aflito. Jesus, ele nos chama para viver uma vida plena, uma vida em abundância. O que Jesus fala? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou trazer o quê? Descanso. Sabe, Jesus não nos chamou para a gente viver uma vida preocupada e angustiada. Jesus nos chamou para a gente ter uma vida em abundância. Uma vida em abundância não é você ter muito, mas é você ter tudo o que você precisa. Jesus nos chamou para viver uma vida em segurança. Jesus nos gera essa segurança. Quando você está no barco com Jesus e a tempestade vem, o barco é o lugar mais seguro para você estar. A tempestade com Jesus é mais segura que qualquer calmaria. Está no barco, no meio da tempestade, no meio da tribulação, mas Jesus está no barco? Fica tranquilo, pode dormir, porque Ele está no barco. Ele vai trazer o descanso. Mas se você está na tranquilidade, na calmaria, e Jesus não está ali, fique esperto. Porque a segurança não é o lugar, é a pessoa, é Jesus. Entenda isso. Não é o lugar que você está que vai definir se você está seguro ou não, mas é com quem você está. Você está com Jesus? Fica tranquilo, não se desespera. É igual aquela música. Fica tranquilo. Não vou cantar, porque senão vocês vão embora, gente. Não se desespera. Porque Jesus é o que traz segurança, gente. Jesus é o que traz paz. Jesus é a chave para a gente ter uma vida equilibrada. Se você está andando em desequilíbrio, é porque você não está andando com Jesus direito. Você está meio longe dele. Se aproxima dele, cola com ele, que Jesus é a chave do equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio em tudo. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Deixa eu ver meu celular aqui. Eclesiastes 7. Para você ver como o equilíbrio ele é necessário para mim e para a tua vida. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16.
O equilíbrio ele é essencial em tudo. Olha o que fala, Eclesiastes 7,16. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos extremos. Olha o que Salomão fala. Não seja excessivamente justo. A gente não pode nem ser extremista justo ao extremo. Por quê? Porque você andar no extremo é perigoso. Quando você acha que você é o certo, que tudo que tem que ser do teu jeito, você acha que você é o Senhor da justiça. Isso é perigoso. Você ser excessivamente justo. Porque você pode cair. E da maneira que você julga os outros, você vai ser julgado. Jesus, que era Deus encarnado na terra, ele era equilibrado. Quando aquela mulher foi pega em adultério e os fariseus trouxeram até Jesus, qual que era a justiça naquele momento de fazer o quê? Apedrejar ela. Era ser justo. A justiça era aquela ali. Condenação para quem era pego em adultério era o quê? Apedrejamento. O que Jesus fez? Jesus exerceu misericórdia. Porque a misericórdia deve preceder a nossa ira. Sabe? A gente não deve deixar que muitas vezes a nossa justiça, aquilo que a gente acha que é correto demais, prevaleça sobre a misericórdia. Sabe? Muitas vezes a gente vê uma situação de injustiça e a gente quer agir com justiça naquela hora. Mas muitas vezes a gente tem que agir com misericórdia. A gente deve cuidar na hora de a gente querer julgar uma outra pessoa. A Bíblia não diz que a gente não pode julgar, mas a gente deve julgar com justiça de Deus. A justiça divina, conforme o padrão de Deus. A gente não pode ser excessivamente justo. Nem justo ao extremo é bom. Então, você querer ser correto demais ao extremo é perigoso. Porque você nunca vai ser correto 100%. Somente Jesus foi perfeito. Eu e você, que se nós queremos ser excessivamente perfeitos, a gente vai cair. E a gente vai precisar cair, na verdade. Para que Deus possa exercer a sua graça na minha e na sua vida, porque se eu e você somos muito bons o suficiente, autossuficientes, somos perfeitões, a gente não precisa de Jesus. Mas para que a graça de Deus seja manifesta, muitas vezes nós temos que cair, tropeçar, para que a graça se manifeste. Então, tudo que é em excesso é ruim. Tudo em excesso é ruim. A gente precisa ter o quê? Equilíbrio, moderação, andar em equilíbrio. Uma vida equilibrada gera uma vida sem medo. As pessoas são tomadas pelo medo hoje. Pessoas estão apavoradas, desesperadas, não dormem, não têm paz. Por quê? Porque não tem equilíbrio. Olha o que Salomão falou. Quando você se deitar, você não vai ter medo, e o seu sono será tranquilo. Olha o que ele continua dizendo. Você não terá medo da calamidade repentina. Olha o que a gente está vivendo. É uma calamidade repentina. Pois o Senhor será a sua segurança, e Ele vai impedir de você cair em armadilha. Quando nós temos equilíbrio em nossa vida, a gente não tem medo. O medo não pode nos parar. O medo não pode nos paralisar. A gente pode pegar e deitar e dormir em paz. Olha o que o salmista fala. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando você tem equilíbrio, você vai deitar e você vai dormir. Você não vai ficar pensando nas contas, você não vai ficar pensando nos boletos, você não vai ficar pensando, meu Deus, como é que vai ser a minha vida aqui para frente, o que eu vou fazer, o que eu vou tomar, o que eu vou fazer. Não, porque você vai ter paz, você é equilibrado, você vai deitar e você vai dormir. O sono é algo essencial para mim e para a tua vida. E o que o salmista fala? Em paz me deito. Esse versículo é para mim, eu sou encarnado nesse versículo, porque em paz me deito e logo pego no sono. Às vezes a Alessandra está lá, de repente eu deitei para o lado, ela fala que eu estou roncando já. Porque eu deito e fico tranquilo.
A gente tem que pegar e deitar e dormir, gente. A gente pega e deita e fica pensando, meu Deus do céu, o que vai ser? E começa a pensar no futuro, começa a pensar no passado, começa a pensar no presente. E não pode ser assim. A gente tem que pegar e deitar e dormir. Durante o sono, o que Deus fala? Aos seus Deus dá enquanto dorme. Tem uma mensagem que eu preguei uma vez que fala assim, que eu falei assim, vai dormir. Deus está trabalhando. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você está acordado pensando nos seus problemas, Deus não pode trabalhar. Você precisa dormir. Então você tem que pegar e deitar e dormir. Porque aquele que tem um equilíbrio na sua vida, ele vai deitar e vai repousar. Porque o Senhor vai trazer segurança, é o Senhor quem guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não é você ficando preocupado que vai resolver os problemas. Não é você ficar pensando lá que vai resolver, não. Só vai piorar. Mas é você deitando e descansando, colocando as suas súplicas, as suas ansiedades em oração diante de Deus, que as coisas vão acontecer. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Deus dá os seus enquanto eles dormem. Então vai dormir, descansa, tem equilíbrio, porque o equilíbrio vai tirar o medo e vai te trazer paz. Vamos concluir. Deus nos chama para ter uma vida equilibrada. Deus não chama para a gente viver uma vida de extremos, mas viver uma vida equilibrada. Eu e você precisamos ter equilíbrio na nossa vida. E Jesus, Ele é a chave de uma vida equilibrada. A gente precisa ir para Jesus, todos os dias, constantemente, em oração, na palavra, porque Jesus, Ele é a chave para a gente ter uma vida equilibrada. O que Ele fala? Lance sobre mim todas as ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. A gente deve lançar sobre Ele todas as nossas angústias, porque Ele é quem cuida de nós. O equilíbrio é a pessoa de Jesus. Jesus é o ponto de equilíbrio no meio do mundo do caos. Jesus é o ponto de equilíbrio. Nós devemos ir para Ele todos os dias. Fique de pé. Lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. Olha o que fala, preste atenção. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo, na minha e na tua vida, ele tem que fazer o quê? Gerar o quê? Equilíbrio. O Espírito de Deus é um espírito de equilíbrio. Quando eu e você temos o Espírito Santo na nossa vida, nós somos pessoas equilibradas. Nós temos domínio próprio. O fruto do Espírito manifesta na nossa vida. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós vivemos num mundo de caos, onde as pessoas estão desequilibradas. Mas eu e você não podemos ser pessoas desequilibradas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é um espírito de equilíbrio. Eu e você temos que viver de maneira equilibrada, nas nossas finanças, na nossa vida emocional, em tudo, nós precisamos ter equilíbrio. Que venhamos desfrutar das recompensas que o equilíbrio pode trazer para a nossa vida. O equilíbrio traz vida, porque você pode viver uma vida em abundância. O equilíbrio traz segurança e o equilíbrio tira o medo e nos faz descansar. Olha o que Salomão falou no começo do versículo ali. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão como enfeite para o seu pescoço. Quando você tem uma vida equilibrada, você tem um colar de joias preciosas. Ele é como um enfeite para o seu pescoço. Quando você tem equilíbrio, você anda em paz. Você é a diferença onde você está. O mundo está um caos, mas lá no teu trabalho, você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você é a diferença lá. As pessoas vê Jesus na tua vida e você traz paz para aquele lugar. Você gera segurança, porque você tem o Espírito de Deus na tua vida, um espírito de equilíbrio. Que eu e você possamos ser a diferença nesse tempo, onde o mundo está em desequilíbrio, o mundo está em colapso, o mundo está um caos, mas que eu e você venhamos ser o equilíbrio, o sal, a luz, a diferença. Pois é Jesus que faz a diferença na minha e na tua vida.
se nós estivermos longe de Jesus, se nós estamos longe da cruz, longe dele, nós andamos em desequilíbrio. Mas quando nós estamos perto de Jesus, nós temos uma vida equilibrada. Quem sabe você olha para a sua vida e você pensa, Felipe, eu tenho essa área aqui da minha vida está desequilibrada. Chama Jesus para perto, porque ele vai trazer equilíbrio. Lance sobre ele as ansiedades, lance sobre ele os teus problemas, suplique a ele em oração, pois é ele quem pode trazer solução. Não é você se preocupando, mas é depositando aos pés de Jesus, pois ele é a chave para a gente ter uma vida equilibrada. Vamos orar? Deus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, e o teu Espírito é quem faz com que a palavra seja enraizada no nosso coração e faz que ela gere transformação na nossa vida. As promessas para quem tem uma vida equilibrada são essas. É uma vida de paz, uma vida em segurança, uma vida sem medo. Estamos vivendo num mundo, Deus, onde o medo, a insegurança tem tomado conta de tudo. Mas nós, aqui nessa noite, somos teus filhos. Somos pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Somos pessoas que têm um espírito de equilíbrio na sua vida. Pai, eu te peço, traz para nossas vidas, Pai, esse espírito, manifesta em nós esse fruto de moderação, de equilíbrio, Pai. Que aonde a gente possa estar, Pai, a gente possa ser diferença. Que a gente venha a ser o equilíbrio no meio do caos. Porque Tu, Senhor, está conosco. Como essa música fala, Pai, quando o mar vem, se o Senhor está no barco, tudo está tranquilo. A gente está vivendo num tempo de tempestade, de angústia, de tribulação, onde parece que tudo vai a pique, tudo vai ruir. Mas nós cremos que o Senhor está no barco. Então está tudo seguro, está tudo tranquilo, porque o Senhor está presente no barco. Pai, eu te peço, traz nessa noite, Pai, o espírito de equilíbrio para os teus filhos. Pai, eu sinto que muitos aqui não têm dormido direito, Pai. Não têm tido paz no seu sono, porque têm vivido uma vida de ansiedade, de angústia, pensando no futuro, nas contas. Mas o Senhor não chamou a nós para viver uma vida assim, não. O Senhor nos chamou, Pai, para descansarmos, deitarmos e logo pegar no sono, Pai. Pai, eu te peço, traz paz para os teus filhos, Pai. Traz descanso. Que nessa noite, Pai, ele possa deitar e logo pegar no sono. Porque o Senhor está no barco. O Senhor está no controle, Pai. Que o Senhor venha trazer paz para os teus filhos nessa noite. É o que eu te peço, Jesus. Vem sobre nossas vidas e gera equilíbrio, Pai. Nós precisamos disso nesse tempo. Mais do que nunca, Pai. É o que eu te peço, Jesus. Em nome de Jesus.